a proposta da Solis para a gestão de bibliotecas. A seguir, você terá a apresentação do Gnuteca 3.0 e poderá entender um pouco melhor de qual é a proposta da Solis para a implantação e manutenção da sua biblioteca. Olá, meu nome é Jamiel Espésia, sou coordenador de desenvolvimento do Gnuteca e vou apresentar para vocês o sistema. Vou fazer algumas introduções, navegar pelo sistema, demonstrar o funcionamento, algumas características dele. O sistema ele é totalmente web, ou seja, vocês podem acessar via browser, via navegador, tipo o Internet Explorer. Então, vocês entram com o endereço no Internet Explorer, acessam no Gnuteca, qualquer funcionalidade que eu apresentar a seguir vai ser acessada da mesma forma por esse navegador. Tá? Então o usuário de casa também, com o navegador Internet Explorer dele, ele vai acessar a parte das pesquisas, e o bibliotecário, o administrador, com o seu Mozilla lá, seu Firefox, ele vai poder também entrar ali no sistema, que é o navegador, que é esse navegador de internet, né? Então ele vai poder acessar todo o sistema, fazer todo o trabalho dele de qualquer máquina, independente de ter alguma coisa, né, não precisa ter um sistema instalado nessa máquina local. E sim, está tudo no servidor e ele acessa de qualquer máquina que tenha internet, ou que tenha acesso a esse servidor. Depois eu vou fazer uma apresentação, vou iniciar pela pesquisa do Gnuteca, onde é que o usuário entra, né, o usuário aluno de fora, usuário da biblioteca, faz suas pesquisas e tal. Vou passar depois pela catalogação, pela circulação de material e demonstrar a administração e configuração do sistema. Agora eu vou começar a demonstrar o sistema pela parte da pesquisa simples. No caso da pesquisa, que é a parte onde o primeiro acesso do usuário externo. Então o usuário externo pode acessar de casa ou de dentro da biblioteca, onde ele estiver, via internet, e ele vai cair numa interface onde ele vai poder executar sua pesquisa e também trabalhar com informações relativas aos empréstimos dele, renovar materiais ou fazer reservas, etc. Também essa parte da pesquisa nós se preocupamos bastante com a configuração dela. Deixar ela bem configurável pelo bibliotecário ou administrador do sistema, onde ele possa definir campos no caso campos de filtro, e também a parte de como a pesquisa é apresentada, quais informações vai apresentar de cada material. Também a gente fez uma integração com o Google Books, que é um sistema do Google, onde o usuário pode pesquisar um livro, um determinado livro, obter informações dele, e alguns livros têm a visualização parcial e completa. Normalmente são livros com visualizações parciais por causa de direitos autorais e tal, mas a gente fez uma integração com o Gnuteca, onde o aluno, o usuário da biblioteca pesquisa, o sistema faz uma busca no Google Books, e se ele achar um material lá, que é o compatível com o do Gnuteca, ele vai exibir algumas informações, e também, se tiver a visualização, ele vai vai botar uma visualização. Isso é bom porque o usuário pode folhear esse livro virtualmente para saber se realmente é isso que ele precisa retirar ou ele tem que pegar um outro. Então ele pode olhar o sumário, o índice, enfim. Então vamos fazer uma demonstração do sistema, como o aluno entraria no sistema. Então essa é a cara, ele cai numa pesquisa simples, onde ele digita um termo, basicamente, nesse caso dessa pesquisa simples, para ser bem fácil. Então ele faz essa busca, e ao executar a busca ele vai ter um resultado. Tendo esse resultado aqui, a gente pode ver o resultado aqui embaixo. O usuário, então, ele tem cada material em linha, e aqui é o tipo da visualização desse material. Esse formato de visualização pode ser configurado por tipo de material, já que cada material tem uma especificação diferente, tem um campo diferente, tem que ser exibido diferente. Isso era uma limitação do Gnuteca e alguns sistemas também, quando exibem em colunas. Tu não tem como administrar a visualização, o que o aluno vai ver aqui nessa interface.
Tá? Aqui nesse Biblioteca pode visualizar. Nós vamos ver depois como configurar isso, onde se configura, né, que é na parte de configuração. Também ele verifica um histórico aqui, um resumo dos exemplares dessa obra, onde ele demonstra lá o material que está disponível, um material disponível, nesse caso 6, que é do tipo livro. A segunda linha a gente verifica que tem 9 disponíveis, 1 emprestado e assim por diante. Então o usuário aqui ele vê um resumo de todos os materiais encontrados. Aquele que ele se interessar, ele pode visualizar os detalhes, e visualizando os detalhes ele tem mais informações aqui e também com os tipos configurados pelo bibliotecário. Então se ele quiser ter uma visualização MARC desse conteúdo, ele clica aqui e vê, ou padrão. Tá? E também, esse caso é por tipo de material. Também a gente tem a parte dos exemplares, onde detalha os exemplares, o estado que ele se encontra, quantas reservas tem e se ele está emprestado, uma data prevista de devolução. Também o usuário aqui pode reservar. O usuário do aluno, o usuário do sistema entra, reserva com seu usuário e senha esse material. Aqui a gente tem alguns, ainda nessa pesquisa, nós temos filtros aqui, título, autor, que o aluno poderia aplicar em cima daquele termo. E esses termos também são configurados, esses campos são configurados pelo administrador ou bibliotecário. Pode incluir de uma forma muito fácil, acrescentar um novo termo aqui. Também ele pode pesquisar por tipo de material ou em alguma unidade específica que ele quiser. Então essa é a parte da pesquisa simples. Bom, aqui também o usuário tem nesse lado esquerdo a possibilidade de renovar materiais. Então quando ele clicar aqui, a gente criou um conceito de minha biblioteca, onde são as informações referentes a ele. Ele quer renovar o material, ou gerenciar as reservas dele, cancelar uma reserva, ver qual é a situação da reserva, verificar materiais que estão congelados ou favoritos dele. Ele pode clicar nesses materiais da pesquisa e adicionar como favorito. Também ele pode escolher áreas de interesse para ser avisado de novos materiais. Ele tem configurações, aqui ele pode optar por várias configurações, tanto de se ele quer imprimir recibo, receber e-mail, enfim, tudo que o administrador do sistema permitir ele a configurar, ele pode configurar aqui. Visualizar os dados pessoais dele e históricos de empréstimo, penalidades, multa e etc. Então assim, agora essa é uma tela de pesquisa simples. Agora se o usuário ele quiser algo mais, quiser filtrar melhor essa pesquisa, ele tem um mais aqui no lado, onde ele pode acrescentar um novo termo e fazer uma pesquisa booleana, onde ele pode escolher e, ou também não. Tipo, ele quer dizer, eu quero um Machado e o título seja O Alienista, por exemplo. Então ele vai executar essa pesquisa e vai fazer um filtro maior. Tá? E ele pode acrescentar quantas forem necessários e remover também. Tá? Isso aqui o aluno, ele pode salvar essa pesquisa para ele, para que quando ele voltar novamente, exiba a pesquisa que ele fez. Então eles têm essa possibilidade. Aqui em cima a gente já criou algumas pesquisas por padrão, tá? Que elas derivam dessa pesquisa simples, ou seja, a pesquisa avançada, que tem uns termos a mais, mas é a mesma pesquisa simples, só que ela é configurada para ser assim. A pesquisa de aquisições, que daí então tem filtros por aquisições, aqui de, para, e a pesquisa de periódicos, que vai pesquisar periódicos por letras. No caso da pesquisa simples, aqui, ou qualquer uma das outras pesquisas, nós podemos adicionar filtros aqui avançados. Por exemplo, eu quero filtrar por estado do exemplar, quero só os disponíveis, os congelados, danificados, enfim, posso acrescentar, ou tirar fora aqui e remover quando for necessário. Também tem um outro filtro interessante aqui, que é a ordem. Você pode clicar aqui e dizer, quero ordenar por título, ascendente ou descendente. Então, uma pesquisa simples, ela pode se tornar uma pesquisa bem avançada. E cada usuário pode configurar a sua e ter ela na sua biblioteca, no caso, minha biblioteca do usuário, né, configurada. Quando ele logar no sistema, ele tem disponível isso. Tá? Aqui nós temos também a pesquisa do Google Books, que é aquela integração que eu fiz. Eu posso digitar uma pesquisa, ele vai até o sistema do Google e retorna os materiais encontrados lá. Então aqui ele exibe algumas informações dos materiais e ele faz
também uma relação com o que existe, porque esses são os materiais do Google, com o que existe no GNUteca. Quando essa corujinha ficar acesa, ficar colorida, ela quer dizer que ele encontrou tanto no Google como no GNUteca, que é o caso desse material aqui, desse padrão. Ele tem no Google e tem no GNUteca. Se o usuário clicar aqui, ele vai ver esse material no GNUteca, cadastrado na biblioteca. Então, clicando aqui, ele exibe esse material no nosso sistema aqui na biblioteca. E se ele entrar nos detalhes, o GNUteca vai até o Google Books, né? Ele faz esse inverso. Antes ele foi no Google Books e viu que tinha no GNUteca, agora ele pega do GNUteca e viu que tem no Google Books. Ele coloca algumas informações do Google Books aqui, né? E aqui é as informações que a biblioteca digitou, e ele dá a visualização desse material de forma parcial ou completa, de acordo com a licença do autor. Então aqui o aluno pode folhear esse material, e nesse caso aqui esse material é uma visualização parcial, então ele esconde algumas páginas. Mas mesmo assim o aluno pode folhear algumas coisas e ver se realmente é o livro. O bibliotecário, o administrador, ele tem a possibilidade de bloquear essa funcionalidade, ele pode tirar do sistema ou não, então ela é configurável, habilitar ou desabilitar. Ok, então essa seria a parte da pesquisa vista pelo usuário da biblioteca. O usuário administrativo também pode usar essa pesquisa aqui e ele pode criar novas pesquisas. Isso não existia no outro GNUteca e no outro sistema onde as pesquisas tinham que ser programadas. Então aqui o bibliotecário pode definir, eu gostaria que tivesse uma pesquisa nesse formato. Ele cria o formato nessa tela e salva. Então nós vamos demonstrar agora como seria. Eu vou ter que entrar no sistema com este usuário, né, com o usuário bibliotecário. Aqui é a tela de login do GNUteca. Eu entro com o meu usuário, por exemplo, GNUteca, e a minha senha. E eu posso logar também numa biblioteca padrão. Ao logar no GNUteca, eu vou cair numa tela principal do sistema, onde ele exibe, por enquanto, notícias. No futuro, a gente vai implementando novos quadradinhos desse e permitindo incluir gráficos, relatórios, coisas aqui para ele ter uma área de trabalho e visualizar determinadas coisas. Esse é o menu do GNUteca, uma barinha aqui em cima de ferramenta, uma barinha de status, inclusive aqui, ó, o usuário logado, se ele quer sair, qual a unidade que ele logou, e aqui nós temos o menu com todas as áreas que vão ser vistas a seguir. Tá? Aqui é a parte da busca, onde tem a pesquisa simples, avançada, entre outras, inclusive a Z3950, que pode ser feita uma busca num servidor Z3950 e ele retorna as informações buscadas lá para o bibliotecário, para auxiliar o bibliotecário na catalogação. Então, entrando aqui na pesquisa simples, agora com o usuário como administrador do sistema, tá? É a mesma cara, porém ele tem umas visualizações a mais, por causa da permissão dele. Ele pode criar uma pesquisa nova. Vamos supor que ele queira criar uma pesquisa onde o primeiro termo seja o título e ele quer adicionar e alguma outra informação, e autor. Tá? E também ele gostaria que nessa pesquisa os filtros avançados estivessem em ordem de título, por exemplo. Então, como é que ele faria? Agora ele salva essa pesquisa. Aqui ele vai incluir uma nova pesquisa, vai dar um nome, vamos botar aqui, vamos chamar de nova, e salvar essa pesquisa. Ok, a pesquisa foi salva. No momento que qualquer usuário do sistema entrar, ou ele recarregar essa página, ele já vai visualizar essa nova pesquisa criada, ou se ele entrar aqui, ele já visualiza ela aqui, ó, nova pesquisa. Quando ele clicar na nova pesquisa, está aqui a configuração que o bibliotecário, enfim, o administrador quis dar para essa pesquisa. Então ela tem essa cara, o aluno pode entrar aqui e utilizar ela. Então quando o aluno entrar, ele tem essas opções configuradas. E todas essas aqui derivam dessa pesquisa simples nesse formato, ou seja, elas estão todas salvas aqui. É possível vir aqui e modificar elas também e acabar salvando ou até excluir algumas pesquisas. Então o GNUteca ele acaba se tornando um software bem gerenciável nesse
esse esquema, onde tu cria novas pesquisas, define qual é a visualização, quais são os termos a ser pesquisáveis e também pode trabalhar o layout dele. Como visto aqui, nesse layout, a gente criou um layoutzinho do Instituto, trabalhou ele um pouquinho, tá? Para ficar desta forma. Nós temos outros layouts, que eu vou demonstrar agora, por exemplo, para ver qual foi a diferença de um layout para o outro. Esse layout aqui é o layout que a gente definiu na Solis para trabalhar com Gnuteca. Então ele tem esse formato, essa cara, as pesquisas aqui em cima. A Univates, já que também utiliza o Gnuteca, ela fez um tema para combinar com o site que eles têm lá, para ser mais a cara da Univates. Então o site o Gnuteca acabou sendo esse. Então, com a pesquisa aqui, com as pesquisas aqui em cima, avançadas, as áreas. Então, a gente pode modificar, pode criar esse tema, pode adaptar o tema externo à cara da biblioteca, para que o usuário entre no site, vá para a biblioteca sem ter muita diferença de layout. Ok. Então, era isso. Agora, a gente vai partir para o detalhamento do sistema. Como administrador, nós vamos ver toda essa outra parte de catalogação, circulação de material, administração e configurações do sistema, que é esse menu aqui. Também o Gnuteca ele tem perfis de usuário. Eu posso criar administradores do sistema tendo perfis de acesso, alguns com mais acesso, outros com menos e assim por diante. Catalogação é um módulo que permite ao bibliotecário administrar seu acervo. Nesse módulo, você vai poder cadastrar um novo material, seja ele um livro, um periódico, um CD, enfim, qualquer tipo de material. Também pode fazer toda a manutenção do acervo, a alteração do material, a inclusão de um novo exemplar para cada tipo de material e fazer o controle do Cardex. Então, vocês têm uma revista, uma coleção, é possível controlar esta coleção sabendo a data de fim da assinatura, o vencimento de uma assinatura, para poder antecipadamente fazer a renovação desse material ou não, né? Então, ele permite, através de umas interfaces de busca, fazer essa localização desses materiais. Tá? Também toda a catalogação desses materiais ela é feita em cima do padrão MARC 21, padrão internacional, e toda a planilha de catalogação utiliza esses campos do MARC e permite configurar cada tipo de material. Agora nós vamos fazer uma pequena demonstração do sistema, vamos utilizar o sistema e verificar esses menus, essa interface que eu falei. Então, o menu do Gnuteca, acessando o menu, a gente vai ter a opção da catalogação e logo o item aqui em novo material. No novo material, a gente tem um menu padrão, onde pode se iniciar uma catalogação, e essa catalogação dá início, então, quando se utiliza ela, vou clicar aqui, a configuração do líder, que define o tipo do material e assim vai trazer a planilha escolhida do tipo de material. Mas para facilitar, cada planilha criada por default do Gnuteca, por padrão já do Gnuteca, ela possui um atalho, novo livro, novo artigo de livro, nova coleção e assim por diante. Então também é possível clicar nesse atalho e ir direto à configuração do líder e obter a planilha desejada para aquele tipo específico de material. Nós temos também a possibilidade de alterar o material e nós vamos ver a alteração então para olhar como são essas planilhas. Eu vou pegar um material, um livro, só voltar no home. Vamos fazer a alteração aqui, vou alterar o material. Digitei um número de controle, também poderia digitar qualquer expressão desse material para localizar ele, assim como o número do item ou o número da obra. Aqui nós temos as possibilidades de, como esse material é um livro, nesse livro eu poderia duplicar ele, excluir ou editar. Então nós vamos editar um material
Aqui ele só pede se eu quero alterar ou não o número do líder. Tá? Vou dar um próximo, ele busca a planilha então de configuração. Essa é a tag 008, essa tag já é default configurada no sistema por padrão. E aqui nós temos todas essas outras abas, cada abinha de cada tag de cada campo mark, referenciando cada um dos campos. Por exemplo, a tag 00, onde tem todos os campos referentes a essa aba, onde tem número de copyright, o número de classificação, suporta tanto CDD como CDU aqui, tá? Informando. Temos aqui no campo 100 a entrada de autor, onde eu posso entrar com o autor principal, um nome corporativo, o nome do evento. No autor, informando o autor aqui, a gente tem a opção de ter um dicionário controlado, e esse dicionário controlado pode ser para qualquer campo mark, não só para autor. A gente pode referenciar, e isso permite com que os nomes dos autores ou do outro campo controlado sejam sempre digitados da mesma forma, ou seja, não deixa mais o catalogador entrar com um termo qualquer. Ele consulta o dicionário, digita o termo procurado, o autor procurado, e ele vai me dizer qual é o autor, e eu seleciono o autor, trazendo ele para a catalogação aqui. Olhando agora também aqui, temos a parte da entrada de título, complemento do título, ou seja, todas essas tags que estão aqui, essas estão fechadas porque não tem nenhum catálogo, vou abrir uma delas. Então posso abrir ou posso fechar esse grupo 250 ou qualquer um dos grupos como o autor, e elas podem ser configuradas. A planilha pode ser maior ou menor de acordo com a necessidade. Também aqui nesse Gnuteca a gente tem uma funcionalidade interessante que é o histórico. Quando eu clicar aqui, por exemplo, o histórico do título, ele vai me detalhar tudo o que aconteceu com essa informação, desde o momento da criação até agora. Então, ou seja, ele identifica que foi feita uma alteração por um determinado usuário, numa data específica, e o que ocorreu, o que ele fez com esse material. Então ele atualizou e trocou o nome. O nome desse registro era Engenharia de Software, Experiência e Recomendações. E ele trocou só para Engenharia de Software. Então manteve. Se tivesse mais alterações pro título, elas estariam aqui. Então aqui, se agora a gente olhar a parte do 245B, que é o complemento do título, vamos olhar o histórico dele. Está aqui, ó. No mesmo dia, o usuário Gnuteca fez colocou essa informação. Então, a informação anterior era nada e passou a ser experiência e recomendações. Enfim, aí a gente tem todas as outras tags, assunto, nota de conteúdo, tudo que é suportado pelo MARC. Aqui é a entrada do exemplar, então cada material, cada obra vai ter sua especificação, suas informações, e aqui a gente entra com cada exemplar daquela obra. Ou seja, aqui, se a biblioteca tem diversas unidades separadas, a gente cataloga uma obra e depois cada unidade busca essa obra catalogada e só acrescenta o seu material. Então facilita não ter que catalogar novamente o material, não precisa entrar com todas as informações. Uma biblioteca catalogando, todas as outras aproveitam a mesma catalogação e só identificam a sua biblioteca nesse catálogo de exemplar. Aqui no catálogo de exemplar a gente classifica algumas informações, né? Também pode-se retirar ou adicionar mais campos, de acordo com a necessidade da biblioteca. Então ele suporta, por exemplo, o tipo de aquisição, o gênero do material, que isso é importante depois para o empréstimo, que ele vai definir as políticas. Qual é o estado desse material, ele pode ser disponível, congelado, danificado, enfim, todos os estados. A data de entrada e a gente inclui um exemplar, caso fosse necessário incluir um novo. Este material específico tem 3 exemplares. E aqui está o número de cada um dos exemplares e aonde está esse material, a localização, enfim. Aqui também nós temos agora a possibilidade de adicionar capa. Ao adicionar uma imagem aqui da capa do livro, essa imagem vai ser buscada então lá na pesquisa. Quando o usuário fizer uma pesquisa, vai
jogar a capa para lá. Ok, então essa seria a edição. No momento que eu salvar, tanto na inclusão como na alteração, o sistema exibe um resumo do que ele fez com o material, do que está catalogado. Então, todas as tags aqui que foram registradas, todos os exemplares e o botão fechar. Quando eu fecho essa aba, ele continua na tela de catalogação para facilitar o trabalho de catalogação. Então, você pode ir catalogando o material, salvando ele na medida que for necessário e continuar aqui. Caso o material esteja catalogado, a gente pode sair dessa catalogação sem problema algum. Nós temos também aqui, então o material lá foi salvo e agora nós vamos ver a parte do Cardex, que é o controle das coleções. No Cardex aqui a gente pode buscar por código do assinante, a nota fiscal, verificar um período de vencimento de assinatura para detectar quais são as revistas que vão vencer para poder tomar uma ação de renovar ou não. E nós vamos editar uma revista específica aqui de enfermagem para ver alguns detalhes, o que a gente pode fazer com ela. Então essa revista aqui, nós temos a possibilidade de ver os detalhes dela. O sistema vai abrir uma janelinha, onde exibe as informações da obra, como um todo, nesse caso é a coleção, também com as suas tags marks aqui, suas descrições. Os fornecedores, a gente consegue daqui já ver quem é o fornecedor dessa revista, e tanto pode ser um fornecedor de compra, como permuta ou doação. Então tem os dados dos 3 fornecedores aqui. E a informação do Cardex. Essa informação do Cardex, a gente tem a visualização da assinatura daquela coleção, quais são as datas de vencimento de renovação, e também ele busca na base de dados todos os periódicos dessa coleção e diz quais estão atualmente na biblioteca. Por exemplo, o fascículo de número 1 do volume 30 de 2009 e assim por diante. Então essa tela aqui, ela fica fácil a identificação de quais fascículos estão faltando desta coleção, tá? Ou também verificar todos os fascículos que se encontram aqui. Quando entra um novo material, também é possível a partir dessa tela fazer o registro desse material, desse fascículo. Vamos supor, chegou uma nova revista de enfermagem dessa coleção, a gente pode ter um atalho aqui para incluir o fascículo diretamente, ou no caso também remover, excluir essa revista, ou alterar a revista. Bom, seguindo aqui com o nosso menu, a gente tem também a possibilidade da pré-catalogação, que é um momento onde você pode digitar, catalogar um material e, em vez de salvar numa base oficial, salvar numa pré-catalogação. Também, quando se busca informações do protocolo Z3950, que é a busca entre bibliotecas, a troca de informações entre bibliotecas, ele busca num servidor, você seleciona um material e ele joga para a pré-catalogação. Após é só vir editar este material na pré-catalogação e salvar ele na catalogação oficial. Tá? Isso se dá desta forma. Se eu abrir um novo material, o GnuTech ele sempre mostra 2 botões quando eu estou catalogando. Um que é para salvar na catalogação oficial e outro que é para salvar na pré-catalogação. Enquanto ele está na pré-catalogação, não está disponível no acervo para os usuários da biblioteca. Aqui é toda a parte da configuração, então, como eu falei antes, que se configura planilhas, etc., dicionário controlado e coisa, ela é feita toda por aqui pelo bibliotecário. Ou seja, se eu quiser administrar as planilhas e trocar um campo ou adicionar um campo, eu posso fazer por essa interface, editando um material, por exemplo, o material do livro. Eu edito ele e especifico quais são os campos que eu quero que tenha lá, quais são campos requeridos, valores padrões, então tudo é feito por aqui. Eu quero que um determinado campo saia já preenchido com valor, eu posso vir nessa planilha administrar essa informação do livro. Isso facilita na hora da catalogação, auxilia toda essa parte de catalogação. Também, aqui na parte de configuração,
é possível administrar os dicionários controlados, incluindo um novo dicionário, controlar um determinado campo mark e executar esse controle em cima dele. Aí a catalogação limita que o catalogador busque desse dicionário ao invés de digitar um termo errado. Também tem controles de prefixo e sufixo, não ficar digitando a todo momento, a gente pode fazer esse controle, e controles de separador. Bom, esta seria então a etapa da catalogação. Então ela serve basicamente para administrarmos o acervo e trabalharmos com este circulação de material. Então ela tem por objetivo executar a movimentação do acervo, ou seja, o usuário da biblioteca ir até a biblioteca, retirar para ele, seguindo, claro, as políticas definidas pela biblioteca, os direitos, enfim, que ele tem de acordo com os grupos dele. E aqui é importante ressaltar que cada biblioteca pode ter as políticas e direitos diferentes. Isso no outro sistema não existia, no sistema 2.0 do GNU-TECA, as preferências eram únicas para todas as bibliotecas, essas políticas. Agora, nesse novo sistema, nós tivemos a preocupação de separar isso, e inclusive ter um conceito de associação da biblioteca, tá? Que vai ser vista depois no módulo de configuração. Bom, nesse empréstimo, a gente se preocupou bastante com a usabilidade do sistema, aonde que o usuário não precise somente utilizar o mouse, possa utilizar teclas de atalho. Então ele tem o F2 para executar um empréstimo, o F3 para fazer a devolução e assim por diante. Então isso otimiza bastante a operação, o dia a dia desse operador do sistema. Nós vamos fazer agora então a demonstração dessa parte da circulação de material. Vamos fazer um empréstimo do material e uma devolução e ver o processo que está envolvido nesse item. Então tá, clicando aqui no menu circulação de material, a gente vai ter a tela e todo esse módulo aqui, que antigamente era um módulo desktop, no outro GNU-TECA a gente transformou ele em web. Então não precisa ter nada na máquina do cliente, esse módulo vai estar no servidor e nós vamos executar. F2, como eu falei aqui em cima, pressionei um F2 e ele selecionou um módulo para emprestar o material. Então vamos lá, vamos passar um código de usuário. Aqui poderia ter um leitor de código de barras lendo a carteirinha do usuário. E agora o foco cai para a senha. Essa senha é para o usuário digitar ela e para o operador ter certeza de que o usuário é realmente a pessoa que está lá. Então ele vai digitar a senha, caso ele digitar uma senha errada, vai acontecer, vai dar um xizinho informando o operador que a senha não está certa, e quando a senha for digitada corretamente vai ter o aceite e já é possível passar o material ou os materiais que ele quer retirar, pode ser mais de um. Aqui no momento vamos fazer um material, tá? Estou digitando, poderia ser o leitor de código de barras lendo esse material, ele anexa aqui ele coloca o material numa grid. Aqui ele já dá as preferências, o que ele vai fazer com esse material, ou seja, aqui ele vai imprimir um recibo e não vai enviar por e-mail. Tá? Poderia o operador aqui dizer que ele é para imprimir ou é para enviar e-mail, forçar, mas essas preferências vão de acordo com o usuário da biblioteca. Tá? Então é importante que o usuário da biblioteca também ele consiga fazer essas configurações e dizer se ele quer ou não um recibo, ou se ele quer um e-mail e tal. Claro, se o administrador do sistema permitir que ele escolha essas opções. Nessa outra listagem aqui embaixo nós temos tudo que o usuário pode retirar, livro, MNC, periódico, e a quantidade de dias e os limites que ele tem. Aqui também vai informar se ele tem algum empréstimo aberto, atrasado ou reservas.
Tá? Ou seja, depois que eu acabei toda a operação, anexei os livros, eu empresto o material. Dando um F4, executei a operação. O que aconteceu agora? Ele informa para cada número de controle, para cada exemplar, para que data ficou o material e diz se deu com sucesso ou não a operação. Aqui no caso foi emprestado com sucesso para o Gemiel e ele já gerou o recibo. Esse recibo, se tiver uma impressora conectada, ele já vai sair e vai imprimir, vai destacar e dar para o usuário. Tá? Então aqui está visível o recibo. Ok, feito isso, fecha a janela, pronto, a operação de empréstimo foi executada simplesmente, rápido e fácil de executar essa operação de empréstimo para o aluno. Tá? Mesma coisa é a devolução, só que agora eu seto a operação de devolução, que agora está setado, só passo o material. Não preciso informar quem é a pessoa que está devolvendo. Ou seja, aqui também eu posso fazer uma devolução em massa. Posso pegar uma grande quantidade de materiais, independente de usuário, e executar toda a devolução desses materiais. Tá? O sistema suporta isso. Vou devolver o empréstimo que eu fiz para o usuário. F4. Desculpa, eu preciso primeiro adicionar, tá? Na listagem. Ok, adicionei o material na listagem e vou pressionar o F4 agora para devolver esse material. Aqui está o estado emprestado dele. No momento que eu executar a devolução, ele vai dar a mensagem que o material foi devolvido com sucesso e se torna disponível. Também gerou o recibo aqui do lado de devolução. Caso o material tenha alguma reserva, multa ou qualquer outra pendência, alguma influência que possa ter a esse exemplar, vai ser dada uma mensagem aqui. Por exemplo, no caso da reserva, vai dizer que o material foi passado para o estado reservado e atendeu a reserva de uma determinada pessoa, do fulano de tal. Tá? Também aqui, se ocorrer uma multa, ele vai abrir uma outra abinha especificando o valor da multa e tal, para ficar registrado para o usuário. Então o usuário pode pagar na hora, ou também pode ser enviada essa multa via boleto, se a instituição tiver, né, essa integração, e entre outros. Ok. Aqui ainda nessa tela de circulação de material, a gente tem a possibilidade de verificar um material, checar o estado dele aqui nesse item, nesse ícone, verificar o usuário também, poder ver qual é o estado, quais são os materiais que ele tem retirado, as multas, as penalidades, ou seja, ver todo o status desse usuário. Falei em penalidade agora, ou seja, o que é a penalidade? Se o usuário tiver uma penalidade, ele não pode ele não pode retirar um material, tá? A não ser que a biblioteca defina essa regra de poder. Mas o sistema barra informa a penalidade e não deixa ele retirar. A penalidade seria algo do tipo que, se o usuário deu algum problema, perdeu um livro, alguma coisa e precisa dar uma penalidade em vez de multa, a gente pode colocar no sistema. Também a gente então pode fazer outras operações, como esse iconezinho aqui, que é para checar se o material realmente foi emprestado ou não. Então poderia ter uma máquina, um computador na saída da biblioteca, verificando os materiais, se realmente ocorreu um empréstimo ou não. Então tem um ponto de checagem aqui para poder sair daqui a pouco, para ninguém sair com material que esqueceu de fazer um empréstimo ou coisa desse tipo. Também tem uma funcionalidade para conferir os recibos, porque todos os recibos eles saem com um código de verificação. Então o usuário não pode falsificar um recibo, ou seja, se ele falsificar o recibo, não vai bater mais esse código de verificação. Então a gente tem como validar essas coisas também. Sempre que ocorrer então esse empréstimo ou a devolução, o usuário tem a opção aquela de imprimir o recibo ou enviar por e-mail. Então, dependendo da escolha, sempre vai ocorrer essa operação após a finalização do procedimento. Agora nós vamos ver o módulo de administração e configuração
que, no caso, o módulo de administração, ele nos permite trabalhar administrar toda a parte de empréstimos, os registros que foram feitos, as multas, reservas, assim como outras funcionalidades que vamos ver a seguir no sistema, e também como administrar os usuários, a parte de vínculos desses usuários, cadastro, busca por telefone, também buscar os empréstimos pendentes e assim por diante. Também ele tem a parte das funcionalidades de envio de e-mail, que a gente pode disparar manualmente esses e-mails. E os e-mails depois nós vamos ver também que ele tem uma opção de envio automático de e-mail através de um agendamento. Também nós vamos verificar uma parte de relatórios que tem nessa administração, vamos ver os relatórios existentes hoje e ver como é possível que o sistema também ele vai permitir o cadastro de novos relatórios. Que essa parte de relatórios, o sistema não tem nada no seu código-fonte, na sua estrutura. Toda essa parte de relatórios é construída através de uma tela específica do sistema e não depende de atualização do sistema para ter um novo relatório ou não. Então a gente pode gerar relatórios novos e incluir dentro do sistema. Também nós vamos ver a parte da configuração, onde vai ser possível verificar o cadastro de unidades, a parte das políticas de direitos, dos empréstimos. Também vamos ver que cada unidade pode ter sua política e seu direito e também a associação entre elas. E vamos ver esse conceito de associação que é utilizado agora no GNU-TECA. No outro GNU-TECA, isso não era possível. Ele tinha uma permissão na versão anterior, tinha só uma permissão por biblioteca, uma política, e ele não permitia essa flexibilidade que tem hoje no sistema 3.0. Então nós vamos iniciar, vamos olhar o menu da administração, acessando de novo pelo menuzinho, íconezinho do GNU-TECA. Aqui na administração então tem toda a parte de gerenciamento, que aqui a gente gerencia os empréstimos, as reservas, renovações e multas. Os empréstimos, a tela de empréstimo, essa aqui, na verdade o empréstimo é executado pela circulação. Mas aqui a gente gerencia algum registro, se quiser editar, remover, trabalhar algum registro aqui. Tá? Não faz parte da movimentação, mas sim da manutenção da base de dados do sistema. Tá? Então aqui a gente tem uma barinha de ferramentas, também pode criar um novo aqui do lado. Aqui é para fazer o acesso a essa tela que a gente está de busca. Então, se eu quiser criar um novo empréstimo sem ser pela circulação, é só clicar aqui e fazer. Claro que é aconselhável fazer pela circulação, mas porventura pode acontecer de se ter que fazer alguma exceção, alguma coisa e trabalhar com esse formulário. Essa barinha de ferramentas aqui só uma funcionalidade, a gente pode esconder ela para trabalhar melhor com o sistema, o visual dele, fica uma tela um pouco maior, ou também retornar essa barinha de ferramentas e utilizar. Aqui a gente pode tirar também a parte dos empréstimos pendentes, atrasados, tirar uma lista geral ou por pessoa, nesse caso. Tá? Também a gente tem aqui a parte na administração, parte então de reserva, renovação e multa, que é a mesma sistemática. Temos um menu aqui que é definir o estado futuro do exemplar. A gente pode intervir num estado de um exemplar da seguinte forma: se o exemplar está retirado e a gente quer que o material, quando ele voltar, não se torne disponível, e sim ele passe a ser de um outro determinado estado, nós podemos criar uma regra aqui, e assim que ele voltar, o operador lá da circulação ele vai ser avisado e vai dizer, esse exemplar vai passar a ser tal estado, congela determinado estado. Também a gente pode ter requisições de troca de estado, por exemplo, numa instituição de ensino, poderia ser um professor requisitando para congelar um material dentro da biblioteca. O congelamento ele funciona da seguinte forma, faz a requisição e pede para que aquele material nunca saia da biblioteca, não seja emprestado, ou seja, ele tem a consulta local. Então o administrador poderia habilitar esse recurso para um usuário externo, usuário do sistema, poder requisitar um determinado material. Claro que vai depender de uma aprovação do administrador.
Também tem cadastro de fornecedor, que é aquela parte do Cardex, onde a gente viu, que associa-se uma coleção a um fornecedor, e aqui estão os dados dele, administrar os dados. A questão da permuta e doação, aqui é um sisteminha de controle de agradecimentos e de envio tanto de permuta como doação. Então, se a biblioteca recebe uma doação, ela pode gerenciar por aqui se ela já agradeceu aquela doação ou não, ou vice-versa, ou também mandar um periódico e avisar a outra instituição que você está permutando ou doando o material, avisando ele, estou te enviando tal material, enfim. Também nós temos aqui o empréstimo entre bibliotecas, que é também uma funcionalidade nova no sistema, onde as bibliotecas podem se trocar materiais, pedir uma emprestada para outra e ficar um determinado tempo na biblioteca, e a gente tem o controle aqui de que biblioteca requisitou para qual e aquele material quando é o momento de fazer o retorno desse material para a biblioteca original dele. Também a gente tem o cadastro de notícias, que é ao acrescentar uma notícia aqui, a gente pode publicar ela para o administrador quando ele logar, verificar a notícia e ter uma visualização do que está se passando na biblioteca. Então pode-se jogar notícias aqui dentro, que eles apareçam no início do sistema. Também aqui a gente tem uns registros de tipo de devolução de material, onde vai ser possível detectar, fazer relatórios sabendo se a quantidade de materiais em leitura local, ou quantos materiais estão sendo retirados da biblioteca, ou quantos estão sendo lidos localmente. Né? E um gerenciamento de arquivos aqui, mais para gerenciar capas de materiais, etc. Agora, a parte das pessoas, eu vou entrar no cadastro das pessoas e exibir aqui, vou pegar uma pessoa existente. Tá? Ela vai me listar a pessoa. Eu vou poder editar essa pessoa nesse ícone, nessa ação. Ele vai abrir todo o cadastro dela. Aqui vai ser possível acrescentar endereço, e-mail, senha, também os vínculos desse usuário. Então, cada pessoa a gente pode incluir vários vínculos. Então, ele pode ser um aluno e pode ser um funcionário. Tá? E esse vínculo vai ser usado depois lá na circulação de material para estabelecer a política e direito dele. Os vínculos, eles têm uma data de validade. Então, quando chegou naquela data, o vínculo venceu, ele não passa mais a ser aluno, por exemplo. Mas, daqui a pouco, continua sendo um funcionário. Então, isso tudo é automático. Você informa uma data aqui de vencimento e o sistema vai administrar. Quando ele não tiver mais vínculo ativo, o sistema barra a parte da circulação, não deixa mais emprestar material para esse usuário até ele renovar um vínculo, até ter um outro vínculo. E mesmas coisas, a penalidade. A gente pode incluir penalidades aqui para o usuário. Sejam elas desde perder um material e aí vai receber uma penalidade até não pagar esse material, etc. Esse tipo de coisa. E também a gente pode negar acesso a alguma biblioteca. Então, usuários de bibliotecas diferentes, daqui a pouco uma biblioteca elas não querem integrar usuários. Então, tu pode vir aqui e negar, esses usuários não podem retirar em tais bibliotecas, só em tal. Okay. Então, esse é o cadastro da pessoa e dos seus vínculos. A gente tem também aqui um menu imprimir no administrativo, onde tem todos esses relatórios aqui. Então, a gente tem uma quantidade grande de relatórios, e esses relatórios, como eu falei, eles são configuráveis. Vou mostrar depois na parte de configuração. A gente pode incluir um relatório e o administrador do sistema, o bibliotecário, pode vir até esse menu que a gente está no momento e e executar a geração dele. Tá? Então, eu vou executar aqui um de estatísticas do empréstimo por CNPq. Então, nós vamos informar um período de data aqui, eu vou usar dia 1º de maio até a data de hoje. Tá? Vou pedir que é da unidade padrão, aqui, nossa unidade de biblioteca, e vou mandar criar uma lista. Então, aqui ele me deu uma lista dizendo assim, de ciências exatas da Terra, eu tenho 3 materiais que foram retirados nesse período. E assim por diante. 768 materiais de ciências humanas. Então tem toda a estatística aqui. Aqui eu posso gerar tanto PDF como CSV para imprimir ou para importar essa lista para uma planilha de cálculo, por exemplo. Aqui, ainda dentro dos relatórios,
Navegando os relatórios, então, a gente tem relatórios de empréstimo aqui por grupo, classe, por CNPq, como mostrei, quantidade de obras, unidades e assim por diante. Tá? Reservas também, reservas vencidas de material disponível, de material emprestado. Então, para a biblioteca poder gerenciar o que está acontecendo com suas reservas, daqui a pouco tem muita reserva vindo, sendo executada e elas estão vencendo demais. Então, daqui a pouco tu pode tirar estatísticas por esses relatórios aqui. De utilização, se a quantidade de pessoas que usam localmente a biblioteca, leem na biblioteca, ou, no caso, empréstimos para fora da biblioteca, então a gente pode tirar relatórios nesse sentido, saber quanto tem de leitura local e quanto tem de leitura externa. A parte do acervo também, a gente tem um pouco de relatórios do acervo, quantidade de materiais, quantidade de coleções e fascículos e etc. Tá? Nota fiscal aqui, então tem algumas coisas que retiram relatórios por nota fiscal por mês. Tá? A parte de materiais, a lista de coleções, de periódico, lista de coleções por CNPq, tá? De títulos por CNPq. Também de restauração, os materiais que vão para restauração, tanto para serem apagados, ou seja, tirarem risco que possivelmente os usuários fazem com lápis e etc., como também de materiais que foram para restauração. Então aqui a gente sabe por período também essas quantidades. Tá? Aqui é um relatório só, um teste, uma demonstração de relatório. Temos também a possibilidade de gerar lombadas, código de barras, e o histórico de estados dos exemplares, também para saber o que aconteceu com o exemplar. Então, nós tem um menu aqui que é para disparar e-mails e alguns outros processos. Então, tem e-mail para avisar devolução, empréstimo atrasado, notificação de aquisições, comunicar a reserva, enfim, vários disparos ou checagens ou alguma coisa que podem ser feitas. Tá? Bom, agora nós vamos para a configuração. Aqui na configuração menu, nós temos a parte do cadastro das unidades de biblioteca, ou seja, o sistema suporta várias unidades e que cada unidade tem a sua própria política de empréstimo. Também aqui elas podem ter a associação de materiais, a associação entre essas bibliotecas. O que seria isso, então? Uma biblioteca cadastrada no sistema, a gente pode definir que ela tem lá 7 materiais a ser emprestados. E aí define, vamos supor, para todas as bibliotecas essa política e a gente especifica se aquela biblioteca está associada com a biblioteca número 2, por exemplo. Se elas estiverem associadas, elas respeitam a política de 7 materiais. Ou seja, se o usuário retirou na biblioteca 1 7 materiais, na 2 ele não pode mais retirar. Se, por algum acaso, não tiver associação, ele retiraria 7 materiais na biblioteca 1 e 7 materiais na biblioteca 2. Então, elas podem trabalhar em conjunto ou separadas. Tá? Então, tudo isso depende do cadastro da associação. Nós temos também o cadastro de feriados para os dias que a biblioteca, tanto feriado interno como externo. Preferências no sistema, o sistema é bastante configurável, tanto de configurações de e-mail, inclusive configurações, as configurações, essas preferências são por unidade também. Então, a gente tem uma gama aí de configurações grande, e inclusive de poder dizer que o e-mail administrativo da biblioteca X é a tal e da biblioteca 2 é a tal. Ok. O agendador de tarefas, nós podemos agendar envio de e-mails e outras operações aqui. E assim por diante, outros cadastros básicos. Né? Também temos essa parte dos grupos, é onde a gente define tanto o grupo de privilégio como o grupo de usuário. E aí as políticas elas vão ser feitas em cima do grupo de privilégio, e uma unidade é associada a esse grupo de privilégio. Então a gente pode definir um grupo de privilégio padrão, e todas aquelas bibliotecas que tenham a mesma política, que é essa definida, usam esse grupo de privilégio. Enquanto, se precisar ter uma biblioteca diferente, a gente cria um outro grupo de privilégio e trabalha essa política. Temos também a política geral, que especifica uma política geral, porque no caso da política ela é por material, a quantidade de empréstimos, enfim, o livro pode 7, o DVD pode ser 2 e assim por diante. Porém, a gente pode dizer que a política geral define no máximo retirar 7 materiais. Ou seja, tu poderia retirar ou só 7 livros, ou 5 livros e 2 CDs.
Então ela, se definir essa política geral, ela respeita tanto a política individual por material, como a política total. E a associação de biblioteca, que é aquele cadastro que eu me referi antes. Também nós temos essa parte de gerenciamento, que aqui também a gente cria os relatórios, aqui é onde é gerado toda aquela parte de relatórios para que o administrador ou bibliotecário veja lá na administração. Então, se eu abrir um relatório aqui, a gente pode especificar um nome, uma descrição, uma ajuda para ele, os parâmetros que ele vai receber, data inicial, final e a lógica de geração dele. Então, uma vez criado esse relatório e cadastrado no sistema, é possível fazer a geração dele a qualquer momento. Ainda nesse gerenciamento das configurações, a gente pode definir várias outras coisas. Como nós vimos na pesquisa simples, ou na pesquisa lá, existe um formato de pesquisa, que é configurável pelo bibliotecário ou administrador e por material. Então, esse formato de pesquisa é configurado nesse menu. Se a gente clicar aqui, nós vamos ver os mesmos formatos que foram vistos lá na pesquisa anterior. Isso que a gente fez. E aqui é possível editar, configurar e etc. Tá? Ainda aqui nas configurações, gerenciamento, nós podemos definir os campos pesquisáveis. Ou seja, no outro Gnuteca a gente tinha muita dificuldade com esses campos, que quando o bibliotecário precisava incluir um campo a mais como filtro, tinha que fazer toda uma geração nova da base, gerar todas as buscas, etc. Nesse Gnuteca não. Esse foi reestruturado e a gente o bibliotecário pode vir aqui com um simples cadastro e incluir um novo campo pesquisável lá para o usuário. E, inclusive, ele pode dizer qual é o campo, qual é a configuração daquele filtro. Por exemplo, o título. O título ele não vai só filtrar na tag 245A, ele vai filtrar na 25B, na 246A e assim por diante. Então, ele pode definir em um filtro só a busca em várias tags. Tá? Isso aqui também auxilia bastante nessa parte da administração da pesquisa simples, de como tornar ela configurável, tornar ela a cara da biblioteca. Então, essas configurações auxiliam bastante e o sistema permite, além dessas, outras também, né? Outros tipos de configurações que tem no sistema de preferências. Operadores da unidade da biblioteca, para ver. Aqui ele faz um filtro, ele define, dá permissões aos operadores acesso a determinada biblioteca. Então a gente pode limitar um operador a não ter acesso a dados de outra biblioteca. Tipos de devolução, também aqui tem um cadastro básico de tipo e outros padrões. Aqui interessante que esse padrão que a gente criou agora de regras para circulação de empréstimo extrai toda a lógica do sistema que antes era fixa para uma configuração. Então, quando a biblioteca optar por daqui a pouco ser diferente do padrão que o sistema tem aqui de empréstimo, ou seja, o que seriam essas regras? Se o material está disponível e ocorre um empréstimo, ele passa a ser emprestado, listado. Então, o operador pode influenciar nessa questão, ele pode trabalhar essas regras e tornar o seu fluxo de empréstimo. Enfim, domínios aqui, os locais de circulação, tu pode ter mais de um local de recebimento, poderia ter um balcão e poderia ter uma outra unidade também de recebimento de material. E aí, em locais diferentes, a gente pode ter regras diferentes. Se no balcão o livro voltar do empréstimo, ele se torna disponível. Mas se ele voltar lá numa área, numa determinado ponto de devolução, talvez ele não vá ser disponível, ele vai ser em transição para a biblioteca. Por exemplo, foi devolvido lá, o exemplar já está devolvido, mas ainda não está na biblioteca, não está nas dependências da biblioteca. Tá? Então ele tem também essa configuração. Bom, então, tanto a parte de administração e configuração, claro que a gente dá para detalhar bem a fundo isso, são muitas configurações que tem aqui. Eu dei um overview geral das principais configurações que a gente tem e de como trabalhar elas. E esse foi uma das grandes preocupações da gente ter reescrito essa nova versão. Então, trazer as coisas mais para o usuário configurar do que deixar interno no sistema, que dependia muito de programação, manutenção, etc.
Espero que você tenha gostado da apresentação do GNU-TECA 3.0 e se precisar de mais informações, por favor, contate com a Solis. O meu e-mail é luciano@solis.coop.br ou, se preferir, o telefone 51 3714 6653. Nós podemos montar para você o projeto de implantação, migração de dados de sistemas legados, treinamentos, homologações, suporte e customização de software.